Fala, Fiel, tudo bem com vocês? O Corinthians jogou contra o Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil e venceu nos pênaltis. Léo, como que foi essa partida aí? O que você achou da escalação do Mancini? Dá uma boa noite aí pra galera que tá acompanhando mais um pós-jogo aqui no Loucos do Bando. Boa noite, loucos. É difícil, né, de assistir o jogo de hoje, cara. O Corinthians que teve a escalação, né, hoje muito parecida com a escalação que teve no último jogo contra o Mirassol, com exceção da entrada do Casares como titular no lugar do Ramiro, né? Então o Corinthians teve o Cássio, na zaga Gemerson e Gil, a dupla de laterais Fagner e Fábio Santos, apenas um volante hoje que seria só o Gabriel, né? Otero e Casares como meias de ligação, Varanda e Gustavo Silva, e na frente o centroavante Jô, né? Foi uma escalação que surpreendeu mesmo por não ter, né? Um outro jogador de contenção. É uma coisa que eu vinha criticando do Mancini, que ele jogava com dois volantes praticamente, mesmo contra times pequenos. E dessa vez, contra o time pequeno do Retrô, ele foi sem esses dois volantes. Mas isso fez o Corinthians jogar melhor, William? Manda um oi aí pra galera também. Salve, galera aí, tudo tranquilo com vocês? Como tá? Cara, então, é exatamente isso que eu tava pensando enquanto eu tava falando. Tipo assim, é um time em papel um pouco mais ofensivo do que a gente tá acostumado, mas não teve efetividade nenhuma, né? Tipo, o Corinthians não foi agressivo em nenhum momento conseguiu colocar as linhas do retrô para trás, agredir, para chegar várias vezes seguidas. Isso não aconteceu. Pode ter culpa do gramado por estar um pouco mais alto, mais difícil de tocar a bola? Pode ser, mas eu acho que tipo, não pode ser uma desculpa para um time que tem uma folha salarial 60 vezes maior do que o do time, cara. Isso aqui não existe. O Corinthians tinha que ser mais efetivo com essa escalação, com a escalação mais defensiva, mais ofensiva, não interessa, tinha que ser. E não foi o que aconteceu. Cara. O começo do jogo eu até achei que o Corinthians deu aquela pressionada, assim como aconteceu, né? Na partida contra o Mirassol, o começo ali tentando assustar. Ou eu não sei se é o Corinthians tentando assustar, ou é o outro time que tá respeitando muito o Coringão. Mas assim, logo no começo do primeiro tempo deu pra ver que o Gabriel continua não fazendo o papel de primeiro volante. Então as principais chances do Retrô eram ali pelo lado do Gabriel, do lado ali do Fagner, porque o Gabriel não voltava, o Mosquito também estava um pouco disperso nessa partida, na minha opinião não fez um bom jogo, e o Gemerson para mim, cara, foi um ponto negativo, assim, porque nas melhores chances do Retrô, elas começavam a partir de um bote errado do Gemerson, cara. Então você vê aí, é um zagueiro que ganha 700 mil, que quer ganhar 1 milhão, que falam que se o Corinthians perder vai ser um desperdício grande, mas eu não acho tudo isso não, cara. Complementando aí o primeiro tempo, o Retrô começou a assustar um pouco mais, mas o Corinthians logo respondeu com algo inesperado, que foi um golaço de falta do Otero. A gente é obrigado aqui a falar que esse é o último vídeo do canal, porque o Otero fez um puta de um golaço de falta. Mas depois do gol de falta as coisas se equilibraram de novo, né? E cara, mesmo com esse gol, eu não consigo colocar o Otero como um destaque na partida de hoje, porque foi só o Lazarento fazer o gol que depois teve dois escanteios em seguida que ele quis fazer gol olímpico. Então, assim, no primeiro tempo o Retrô ainda acho que assustou mais e merecia o gol de empate, que acabou ficando pro segundo tempo, né, Léo? Vocês têm mais alguma coisa para falar aí desse primeiro tempo do Coringão? Eu acho que assim, igual você falou, no começo do primeiro tempo ali o Corinthians começou pressionando mais, até conseguir fazer o gol com o Otero ali de falta, né? Depois disso, o resto do primeiro tempo foi só o Retrô que tocou a bola, né? E tocou muito bem, falar a verdade. O Corinthians de novo se abdicou de ficar com a bola, entregou a bola para o Retrô e parecia que ia fazer a mesma coisa que fez contra o Mirassol. Ia deixar a bola com o adversário, sofrer, né? Conseguir sofrer bem ali e conseguir segurar o resultado de 1-0, né? Esse foi o cenário do primeiro tempo, né? E o time, né, conforme ele. O Retro teve muito espaço para jogar, principalmente ali no meio-campo, e isso ficou evidente no segundo tempo, né, Will? Então, é comum o Corinthians fazer o gol e parar de tentar produzir, né? Tipo, já tem um meio-campo bem de pouca qualidade, pelo menos efetivamente, né, cria pouco de maneira histórica, e esse time cria muito pouco, e parece que depois que faz o gol, adquire uma certa vantagem, para de produzir, para de jogar, e começa a jogar tipo, basicamente como um time pequeno, tá?
E no segundo tempo foi mais disso. O Corinthians pouco criou. O Casares tem um péssimo jogo. Acho que quando você pensa o Casares em campo, você quer um pouco mais de criatividade. O Otero, tipo, como vocês tinham falado, cara, tipo, sinceramente, não tem como esperar muito mais do Otero. Eu acho que ele fez um grande jogo perto daquilo que ele pode produzir, cara. Tipo, que é ele deu um chute de esquerda que passou perto, foi desviado, ele fez o gol de falta, fez cruzamentos pro Gemerson que perdeu o gol. Então, cara, eu acho que talvez tenha sido o melhor que o Otero pode entregar pro Corinthians. Tipo, talvez ele foi o destaque, tipo, enquanto a bola rolava, por isso. Tipo, se você vê, o Fagner errou muito, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Fábio Santos acho que foi até que seguro. O Gemerson errou muito, é o que fala, né? Tipo, como que você mantém uma maneira defensiva cara, como a gente tem, e quer brigar para ir para a Sul-Americana? Não faz sentido isso, cara. A gente tem uma defesa muito boa, mas no final das contas a gente acaba sofrendo bastante, não consegue criar. Então, o segundo tempo foi um reflexo do que o Corinthians está sendo desde o Wagner Mancini. Existem alguns lapsos de boas apresentações, mas no geral é um time bem apático, que não cria, que tenta jogar de maneira rápida e explosiva, mas pouco assusta os outros times, cara. É um time, tipo, se a gente olhar aí nos últimos tempos, se a gente pensar em Copa do Brasil, o Corinthians jogando contra time pequeno, é normal o Corinthians empatar, fazer jogos ruins, mas é que está sendo uma série muito ruim de jogos seguidos. E o que a gente espera quando o Corinthians pega um retrô, com todo respeito ao retrô, é que amasse, cara. Tipo, pode ser 1-1? Pode ser 1-1, cara, mas o goleiro fazendo 6 defesas difíceis, o Corinthians finalizando um atrás do outro, e tipo, isso pode acontecer. E se não acontece, tudo bem, só não pode ser seguidamente isso acontecendo várias vezes, né? E é só você olhar ali na estatística, né? 14 finalizações do Retrô contra 8 do Corinthians. Só lembrando, quando o Retrô foi fundado em 2016, o Corinthians já era um clube com mais de 105 anos de existência. Então, realmente, não dá para entender a apatia. Parece que os jogadores do Retrô têm mais respeito pelo Corinthians do que aqueles que estão vestindo a camisa do Coringão. Você tem mais alguma coisa para complementar aí, Léo, desse segundo tempo? Já puxando aí o que era esperado, né, cara? Porque a gente sabia que uma hora a bola do Retrô podia entrar no gol. E aí? Ia ter que recorrer novamente ao Cássio. Sim, na verdade, parecia que quando o Retrô tinha acabado as forças ali, que o Corinthians já até tinha conseguido equilibrar, o Gemerson ali teve duas chances de talvez matar o jogo, né? Uma de cabeça, um outro numa oportunidade de carrinho. A entrada O do carrinho Ramiro mais também, né? A entrada do Ramiro deu mais meio campo, que tava sem. Sim, sim. Conseguiu equilibrar mais as ações de meio campo ali, talvez não dá tanto espaço para o Retrô. E só que aí, quando tudo parecia que o jogo ia caminhar, o Corinthians ia ganhar de 1-0 com uma má atuação novamente, o Retrô consegue um empate ali aos 38 do segundo tempo, um lance de bola parada também, no escanteio ali. E a partida acabou indo para as penalidades, né? E igual você falou, a gente novamente colocou as nossas esperanças no Cássio ali. Dessa vez, não foi só o Cássio, né? A influência do Cássio foi grande, né? E quem vai bater um pênalti contra o Cássio sabe que um pênalti meia boca ali ele vai pegar. Então, assim, o atacante do Retrô ele quis forçar um pouco mais, uma bola um pouco mais alta, acabou acertando o travessão. O Corinthians converteu as suas cinco cobranças, né? E o Corinthians acabou saindo vitorioso, ganhando nos pênaltis ali de 5-4, né? Acho que dá para destacar desse jogo, igual ele falou, né? Para mim, o Otero foi o melhor do Corinthians na partida. Mas o que se torna tão preocupante é essa questão. O Otero, ele apresenta um bom futebol na questão de bola parada. Então, assim, ele quase fez 2 gols olímpicos, fez o gol de falta, as faltas que ele bate ali são bolas venenosas, mas só se resume a isso. E o jogo do Corinthians só se resumiu a isso, a verdade é essa. As principais chances do Corinthians foi bola parada. Bola no chão, quem teve hoje foi o Retrô. Quem teve jogo passado foi o Mirassol. O Corinthians não está conseguindo botar a bola no chão e criar boas jogadas e mostrar um futebol um pouco mais vistoso. Igual o William falou, o Corinthians está tentando ser muito explosivo. É aquela bola esticada ali no Gustavo Silva, que faz uma tabela com o Fagner e joga a bola para o meio da hora para quem fazer o gol, ou é a bola parada do Otero, mas é muito pouco para o Corinthians, cara. A gente está queimando o Rodrigo Varanda naquela posição que ele está.
A gente está deixando peças mortas dentro do campo que a gente vê que não vai mais e o Mancini continua escalando, que é uma coisa que a gente vai falar agora, né? O Mancini está sendo muito criticado, porque na minha visão ele está fazendo o Corinthians jogar para time pequeno, cara. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians é gigante, o Corinthians é o maior clube do país, cara. Tem que jogar para frente. Pegou o Retrô, é igual a gente estava comentando. Você faz um jogo feio na Copa do Brasil, é normal. É o jogo da vida desse time pequeno. Então, assim, às vezes vai ser aquele jogo truncado tal, mas o que a gente viu foi que o Retrô amassou o Corinthians. Isso não é comum. Isso não é comum. O Retrô botava a bola no chão ali, tocava do jeito que queria, o Corinthians dando muitos espaços. Cara, se o Corinthians pega vamos falar aí dos times que estão em destaque no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. O Corinthians leva uma lavada. Leva uma lavada. A verdade é essa. E o que me incomoda também, não sei se incomoda mais algum de vocês aí, é alguns jogadores do Corinthians me passam essa sensação, viu? De que eles têm um jogo controlado. Que eles podem fazer 1-0, podem se fechar, esperar, porque no momento que eles quiserem, eles vão fazer um gol. Então o Retrô pode até empatar, que depois a gente aperta um pouquinho e consegue virar, ou a gente ganha no pênalti. É um excesso de confiança perigosíssimo numa competição de mata-mata, ainda mais com um elenco desse, tá ligado? Que não é qualificado, que tem, sei lá o que, 2 jogadores experientes em títulos e tudo mais. Então é uma prepotência dentro de campo aí que me preocupa, porque parece que abdica do jogo claramente, tá ligado? Faz um gol, o Fagner não sobe mais. Não sobe, o Fábio Santos tá preso. O Fábio Santos, quando ele voltou pro Corinthians, pô, arrumou o lado esquerdo ali, não tanto defensivamente, né, mais ofensivamente, em jogos contra times ali que não estavam muito bem, até mesmo contra o Fluminense, o Fábio Santos praticamente jogou de ponta, quando ele jogou com 2 pontos ali, o Vital e o Fábio Santos, e hoje contra o Retrô ele ficou preso, completamente preso. E o Fagner também parou de subir, e mesmo assim, pela falta do poder de marcação do Gabriel hoje, o Retrô teve o meio campo ali, aquela parte intermediária, e era um jogo muito fácil, na minha opinião, do Corinthians amassar o Retrô. Porque quando começou o jogo, além do Corinthians estar melhor, o Retrô estava todo adiantado. Você via que era 20 minutos do primeiro tempo, o goleiro do Retrô pegando a bola ali da intermediária para frente do campo deles. Então ele estava muito adiantado, estava muito propício a levar um contragolpe, uma jogada de velocidade, mas não aconteceu. Não sei o que foi esse jogo de hoje, uma partida assim que por muito pouco não virou um grande vexame. Aconteceu isso lá em 2019 contra o Brusque, que o Corinthians fez um gol lá perto do fim do jogo, e depois fez mais 3, e sei lá, são anos seguidos aí em que o Corinthians está meio patinando na Copa do Brasil, em mata-mata, contra time pequeno, e eu acho que tem que tomar um cuidado nisso aí, cara. Não, e acaba pesando isso daí dentro de campo também. Que a gente está tendo várias eliminações precoces, como foi ano passado na Sul-Americana, como foi na própria Copa do Brasil, que a gente perde para o América Mineiro. Então, assim, essas coisas acabam pesando. Então, na hora que o Corinthians leva o empate do Retrô hoje, parece que vem tudo em cima isso daí. Cara, vai ser mais um vexame, cair na segunda fase da Copa do Brasil com um time de Série D, que já, Exato. para mim, já é um vexame essa questão, porque o Retrô jogou muito mais bola que o Corinthians. Um time, igual o William falou, que tem a folha salarial 60 vezes menor que a do Corinthians. Tanto que falou assim, o Retrô ter passado para a segunda fase do Copa do Brasil garantiu, acho que, 3 anos de folha salarial para o Retrô. Tem noção que é isso? É 1.200.000 e garantiu 3 anos de folha salarial. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Não sei se é trocar o treinador, se é dar um chacoalhão ali, trocar algumas peças, mandar embora jogador ali que é como os medalhões, mas já não vem rendendo já. Alguma coisa precisa ser feita. E outra coisa, né, William? Quem hoje tem medo de jogar contra o Corinthians? Que time hoje entra com medo de jogar contra o Corinthians? É exatamente isso, cara. Eu acho que tipo assim, o Corinthians ainda tem uma exposição muito grande. Então, se você tá num outro time que tem uma exposição menor, você vê o Corinthians patinando como tá, você vai chegar com muita vontade de jogar e com confiança, cara, porque você tá vendo o Corinthians muito, muito abaixo do que todo mundo espera, né? E, tipo,
comentando sobre o estilo de jogo, sobre o Wagner Mancini, tipo, a gente sempre, o Carille sempre foi muito criticado por esse estilo de jogo defensivo, né? Mas até, tipo, tirando o último ano dele, mas era um estilo de jogo muito com resultados positivos, né? Tipo, é isso que não dá para entender. Você tem um estilo de jogo relativamente agressivo, né? Como o Wagner Mancini tenta aplicar, mas é muito pouco efetivo, cara. Tipo, se você consegue contar nos dedos jogos, por exemplo, caralho, tipo, realmente, quando dá certo, deu certo, deu certo, deu certo, cara, mas a maioria das vezes é muito pouco efetivo, os jogadores não conseguem render e, tipo, você não consegue entender, cara. Tipo, futebol é resultado, no final das contas. O que ganha o troféu, assim, é o jogo. E se o Corinthians tem lapsos de jogar bem, mas no final das contas não ganha os jogos, cara, o que adianta esse tipo de jogo pra frente, sabe? Isso que é complicado. Isso mesmo. Vamos para as notas então da partida de hoje, que depois a gente tem um comentário. Eu tenho uma pergunta aí para os loucos do bando sobre o Wagner Mancini. Léo, começa aí as notas da partida de hoje do Coringão. Bom, eu falar a verdade, a nota, tirando um jogador aqui, eu dei nota bem baixas para todo o elenco do Corinthians. Mas começando pelo Cássio, né? Cássio que fez uma partida segura, o gol não foi culpa dele. Acho que assim, quando ele precisou ser acionado, ele tá mostrando que ele já tá numa regularidade comum, que é a do Cássio, né? A gente espera dele, que é um grande goleiro, o maior ídolo do Corinthians na atualidade. Mas mesmo assim eu dei nota 5 pro Cássio. Nota 5 para o Cássio. William, a dupla de zaga hoje. Eu achei um jogo. É igual ela falou, tipo, eu não consigo pensar em notas altas para ninguém. O único que eu achei que tipo, teve algum destaque, tipo, e talvez pelo contraste em relação aos outros, as atuações de maneira geral, foi o Otero e o Cássio, né? O Cássio, o Léo falou, tipo, é muito regular, então, tipo, quando, ele falha, mas é muito raro, e quando ele não falha, ele é sempre regular ou muito bom, né? Então, pro Gemerson, eu acho que ele errou muito, muito mais do que está acostumado. Eu colocaria uma nota, talvez, 5. E o Gil foi regular, talvez não teve tantas jogadas que ele foi, tipo, acionado. Eu daria um 5,5. Eu já acho que o Fábio Santos e o Fagner hoje ficaram muito presos contra o time pequeno. Precisaram fazer a marcação, que não é o ponto forte de nenhum dos dois. Então, nota 4,5 para os dois aí, na minha opinião. Segue, Léo. Gabriel, né? Gabriel que hoje jogou como único volante de posição, né? Que chega como um volante ali surpresa também nas horas de ataque, né? Achei que o Gabriel fez uma partida um pouco mais apagada hoje. No jogo passado ele conseguiu dar uns passes melhores aí, mas eu acho que o Gabriel, não sei se é o Mancini que pede para ele subir tanto assim para o ataque, mas a gente vê que ele não tem uma qualidade muito boa no passe, no chute ali de fora da área. De vez em quando ele acerta um chute, mas a maioria dos chutes ele erra. Mas o Gabriel, cara, eu gosto do Gabriel, só que tem essa questão. Ele acaba dando muitos espaços nessas subidas dele pro ataque, né? Mas aí é o esquema defensivo do Corinthians, né? Não é nem tanto o Gabriel. É a questão de você repor rápido as linhas defensivas para você não dar espaço para o adversário. O Gabriel é um dos culpados, né? Mas eu acho que não é só ele. Essa reposição de linha defensiva do Corinthians está sendo muito lenta, que está dando muito espaço para os adversários. Então, mesmo que o Corinthians entrar com 2, 3 volantes, o Corinthians não está conseguindo fazer aquele fechar a casinha ali e nos tempos de Carille, igual o William comentou, de fechar a casinha, o Corinthians fazia 1-0, cara, e você podia correr para abraço porque era 1-0 certo, o Corinthians não levava gol, e hoje a gente vê que não é isso que acontece. O Corinthians sofre vários sustos, hoje sofreu o empate do Retrô no finalzinho ali, contra o Mirassol por pouco, se não fosse o Cássio ali, teria sofrido empate, se não teria perdido até o jogo. Mas enfim, a nota, né? Gabriel, nota 5 pro Gabriel. Nota 5 para o Gabriel. Segue aí, Will. Beleza, falar dos dois meias, né? Otero e Casares. O Casares, eu acho que a gente espera mais dele, né? Eu dou uma nota 5 para ele. Tipo, ele apareceu muito pouco. Quando apareceu, não criou nada. Não consigo lembrar de uma chance criada por Casares, por exemplo. Cara, o Otero, eu acho que é o melhor jogo do Otero desse ano, pelo menos, né? Eu acho. Foi um jogo que ele apareceu bastante, até não vi ele errando tanto como ele está errando nos últimos. Quer dizer, ele errou, mas não errou tanto como ele errou nos últimos jogos. E ele foi bastante efetivo nas pós-paradas, né? Eu dou uma nota 6,5 pro Otero.
Eu quero deixar claro aqui que, infelizmente, essa é a minha opinião, tá? Infelizmente, por causa da partida de hoje, o Otero vai ter o vínculo dele estendido por mais 3 anos pelo Corinthians. Tenho quase certeza que isso vai acontecer. Alguém duvida? Algum de vocês dois duvida que vai acontecer essa renovação com o Otero? Felizmente eu não A duvido, cara. gente, não sei se vocês escutaram na transmissão de hoje, eles falaram que o Duílio está tentando tratar essas coisas com um pouco mais de cautela, né? Justamente que o Corinthians tem essa meta aí de reduzir 20% da folha salarial do elenco, né? Na verdade, 20% dos custos, né? Não é da folha salarial. Então, está sendo muito discutida essa questão de renovação do próprio Casares. O Casares acho que está mais certa, mas provavelmente Gemerson e Otero não renovem. Mesmo o Otero, acho que fazendo esse gol de falta hoje, provavelmente não vai renovar, viu? Vamos agora então para os pontas e para o atacante para terminar as notas de hoje. Acho que o Gustavo Silva era uma válvula de escape, até funcionou em 2 toques na bola. No terceiro toque na bola já não conseguia progredir e criar alguma situação de perigo para o Corinthians. Então, um pouco inoperante hoje, então daria nota 5 para ele. O Jô fez a partida do Jô, não apareceu nas bolas aéreas, mas aí eu coloco um pouco da culpa do Otero, que o Otero quis fazer gol olímpico hoje, não sei porquê. Essa vontade dele de fazer gol olímpico no jogo de hoje, daria nota 5 para o Jô também. E o Varanda, eu daria nota 4 para o Varanda. Eu acho que foi uma péssima partida do Varanda hoje. Ele está sendo queimado jogando fora de posição. Essa é a minha opinião, tá? Depois, se algum louco aí quiser dar a opinião deles, eu acho que ele está sendo queimado, ele está jogando fora de posição. Ele não está bem, não está conseguindo segurar a bola, não está conseguindo tocar para trás. Fez uma péssima partida e, na minha opinião, eu já colocaria ele no banco ou escalaria ele na posição dele de centroavante, ou colocaria no banco, colocava o Cauê, daria a oportunidade para mais uma pessoa, porque já é o quinto jogo do Varanda aí de titular, e ele apresentou futebol mesmo no primeiro. Nos outros ali foi evoluindo, mas aí no jogo seguinte já decaiu um pouco. E nesse, para mim, ele foi mal. Então eu daria nota 4 pro Varanda. E alguém quer falar especificamente do Varanda ou de algum jogador que entrou? O Léo Natel, o Piton e Ramiro? Eu acho que o Ramiro, a entrada do Ramiro fez igual a gente comentou, né? Deu uma equilibrada no meio de campo ali, fechou um pouco a casinha. O Corinthians, infelizmente, depois acabou levando o gol de uma bola parada no escanteio, né? Mas eu acho que dos que entraram, né? O que melhor se apresentou, o Ramiro não é um mau jogador. O Ramiro é um cara já experiente, já que na parte defensiva ele vai muito bem. A gente sabe que ele peca muito na questão de criação de jogadas, que ele não tem uma boa criação de jogada, ele não tem um passe muito bom. Quando você precisa dar um passe um pouco mais refinado para você finalizar a jogada, a gente sabe que ele erra bastante. O Leonatel, você vê, ele entra, parece que, não sei, cara, ele já chegou até a ser titular do Corinthians, a gente já até tinha colocado uma certa esperança nele, dele jogar como esse falso 9 quando o jogo estava numa má fase, que continua numa má fase, falar a verdade. Mas o Leonatel, você vê, ele entra, pouco faz, e o Lucas Piton, né? O Lucas Piton entra no lugar do Otero. É outro também que eu acho que vai acabar sendo queimado, porque que posição é essa que o Lucas Piton joga no lugar do Otero, cara? Não faz o Não menor sei. sentido. É um segundo lateral esquerdo para ajudar o Fábio Santos a marcar? Não dá para entender. Realmente, não consigo entender o Tom sendo uma opção de mudar o jogo, criar mais jogadas. E é porque ela falou, o Ramiro não é um mau jogador, mas ele não vai conseguir mudar a história de um jogo, né? Tipo, é um jogador muito que se doa dentro de campo, corre bastante. Tem uma certa qualidade, mas muita dificuldade quando chega. Mas é só isso, cara. Ele não vai conseguir mudar uma história de um jogo, né? O Neonatel também tá. Ele teve alguma sequência boa, como o Léo falou, mas realmente de um tempo para cá tá produzindo pouquíssimo. Então vamos chegar numa conclusão aqui do melhor e pior da partida de hoje. Melhor da partida de hoje, na opinião de vocês? Otero. Otero. Vamos colocar aqui o selo de melhor da partida pro Otero. E na opinião de vocês, qual foi o pior da partida de hoje? A gente não tem mais o selo aqui, eu preciso colocar ele de novo. Mas, na opinião de vocês, eu colocaria o Gemerson. Gemerson. Então, caras, vamos falar de outra coisa aqui, ó, que chama atenção, né? Porque
foi aprovado pela CBF uma regra que só pode haver um time profissional, só pode ter 2 treinadores durante o Campeonato Brasileiro. Acho que talvez isso se estenda para as outras competições nacionais. E então são 2 treinadores, então só pode haver uma troca de treinador, a não ser que o treinador que fique no local seja da casa, já esteja contratado pelo time há 6 meses, seja treinador dos times de base, enfim. E aí a gente está com o Corinthians jogando muito mal, apesar de estar invicto no Campeonato Paulista, não sei. Não sei, cara, de onde eles tiram que essa invencibilidade do Corinthians é algo extraordinário. É menos do que a obrigação. Essa é menos do que a obrigação pelo elenco, pela folha salarial, por tudo que a gente falou. Mas tudo bem, isso até rende vídeo na Corinthians TV, com toda a nossa linha defensiva lá dando entrevista, falando como eles estão em boa fase, como eles não levam gols a 3 jogos, e aí acaba levando o gol do Retrô e quase sendo eliminado. Então, cara, o Corinthians precisa pensar muito bem qual vai ser o treinador para a temporada, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Então, eu queria saber do Will, primeiro e depois do Léo, se o Wagner Mancini seria o seu treinador para iniciar o Campeonato Brasileiro. Então, o Mancini chegou meio com uma situação complicada no passado, né? Um time já montado, ele tinha que se virar. Então, tipo, o começo dele foi razoável, né? Tipo, contrastou muito com a má fase que o Corinthians vinha tendo e teve alguns resultados positivos. Depois a parada também foi bom. Mas, cara, o final do Brasileiro foi um desastre, cara. Foi, tipo, o Corinthians, as vagas, a última vaga da Libertadores ali era, tipo, todo mundo queria perder vaga, cara. Tipo, ninguém queria parecido para a Libertadores, todos os times capengando. E, tipo, tudo bem, isso aconteceu. E tudo que está acontecendo agora nesse ano também, nessa temporada, não dá para ver evolução no time, cara. Então, tipo assim, o que eu consigo imaginar é que o teto desse time, treinado pelo Mancini, é o que a gente teve na última temporada. Então, eu não acho que o Corinthians está feliz, teria que estar feliz com esse ponto, né? Então, eu acho que ou algo muda drasticamente, né? Que, por exemplo, o elenco não vai mudar. A gente sabe que não existe a possibilidade de o elenco mudar drasticamente. E eu não acredito também que o Mancini mude drasticamente a forma que ele treine, ou que ele acredite que o time funcione. Então, cara, eu tipo assim, não sei quais são as opções, mas eu prefiro arriscar e poder, né, sonhar com algo maior do que pensar na estagnação que teve na última temporada. Não, eu concordo também com o William. Eu acho que assim, alguma coisa tem que ser feita. Não sei se a troca do treinador é uma coisa suficiente, né? Porque o Corinthians mesmo já quis investir no passado, por exemplo, no Thiago Nunes, né? De trazer uma proposta um pouco mais ofensiva, parar de ser um time defensivo, né? Mas eu acho que assim, o que a gente vê hoje é muito isso. O Corinthians joga como time pequeno. O Corinthians joga como time pequeno. O Corinthians se abdica de ficar com a bola. E eu não sei porque, por exemplo, assim, o Mancini, por mais que ele vê que o time não está tendo evolução, o que a gente vê hoje? O Corinthians tem muita dificuldade na criação de jogadas. Por que não muda o esquema de jogo, cara? Fica nesse esquema engessado de 4-3-3 ali. Tira um atacante de ponta ali, coloca um armador a mais ali, um cara a mais no meio de campo, ou se não, joga no 4-5-1 ali, para preencher mais esse meio de campo e tentar melhorar a parte de criação de jogadas, para dar mais corpo para o time, para dar mais ânimo para o time. Porque assim, a gente está vencendo, a gente está invicto no Paulistão, avançou para a Copa do Brasil, acumulou aí mais 1.700.000 pela Copa do Brasil, mas a gente sabe que precisa muito melhorar e que essas vitórias não sirvam para tapar algo que está acontecendo que a gente vê que está errado. Hoje a gente podia ter caído fora, por exemplo, da Copa do Brasil, que o Corinthians mantém essa postura de se abdicar de jogar com a bola, de impor o seu jogo, de amassar o adversário. A gente sabe que tem a questão da Covid, que não está jogando em casa, o gramado hoje era ruim. Mas, cara, eu vou falar para você, o que me chamou muita atenção depois do final do jogo, né? Depois do final do jogo. Eu não lembro o nome do atacante hoje do Retrô, mas ele deu uma entrevista que me surpreendeu a umidade dele. Ele falou assim que não foi, por exemplo, ele não falou que o Retrô jogou melhor que o Corinthians, mas ele falou que o Retrô estava ali para mostrar o futebol deles,
para mostrar assim que não tem tanta diferença de um time da Série A para um time da Série D, que foi realmente o jogo da vida deles, que eles e ainda falou assim que Deus abençoe o time do Corinthians aí para continuar na Copa do Brasil, parabéns para eles e que Deus abençoe a gente também na nossa sequência. Essa foi o comentário humilde do cara do Retrô. Já o Fábio Santos, ele já fala, porque o time do Retrô tá acostumado em jogar em campo ruim, porque joga lá no interior do Pernambuco, joga... Cara, vai me desculpar, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Um cara que é bom jogador, ele joga no campo ruim, ele joga no campo bom. Joga no campo ruim, joga no campo bom. Não dá para dar essa desculpa, não. Eu acho que assim, alguma coisa precisa ser feita. O time do Exatamente, Terrão, né? O Corinthians veio do Terrão. O Corinthians veio do Terrão. E aí, Léo, então você continuaria com o Mancini ou não? Eu dispensaria o Mancini. Dispensaria o Mancini e tentava achar uma solução até o começo do Brasileiro? Isso, antes de começar o Brasileiro, antes de começar a própria Sul-Americana. Então, cara, o Mancini pra mim ele tá errando grave em duas coisas. Uma é o que o Léo apontou aí perfeitamente, que é o esquema tático. O Corinthians só joga nesse esquema desde que o Mancini chegou. Só tem esse jeito de jogar. Não sei, cara. É extremamente engessado. E se funcionou ali por 2, 3, 4 partidas, agora todo mundo manja, já sabe como o time joga e principalmente as fragilidades desse esquema. E a outra é nas substituições. O Varanda jogando fora de posição, o Jô intocável, o Otero intocável, e o Bruno Mendes que entrou bem não tem mais chances. Então é assim, cara, parece que não tem uma comunicação com a diretoria, porque assim, a gente está na dúvida se o Gemerson vai continuar, se o Casares vai continuar, se o Otero vai continuar, mas é impossível que o Mancini já não tenha a resposta do Willian, se está querendo continuar com esses jogadores ou não. E esses jogadores viram intocáveis, mesmo podendo sair aí do Corinthians muito em breve. Então acho que o Mancini não está fazendo um bom trabalho e eu daria ali um prazo de mais 3 jogos para o Mancini fazer esse time jogar bola. Não precisa ganhar, precisa jogar bola. Bom, pessoal, esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Se o pessoal aí tiver mais alguma mensagem final para passar por vocês, quando tiver jogo do Coringão, cola aqui no Loucos do Bando, agora oficialmente youtube.com/Loucos do Bando, para acompanhar o nosso pós-jogo. Valeu, fiel, tamo junto. Manda um abraço aí pra galera, William. Valeu, galera. Obrigado por assistir aí. Tamo junto. Até a próxima. Pessoal, só lembrar que dia 31 agora a gente vai ter o sorteio da camisa. Eu acho que a gente provavelmente vai fazer pela página do Instagram, né? Não sei se a gente vai fazer aqui pelo canal. Acho que vai ser pela página do Instagram. Instagram. Então, dia 31 a gente já tá fazendo o sorteio. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Corre lá no Instagram, curte a foto oficial. Opa, deu uma gargajada aqui. Curte a foto oficial. Coloca um amigo no comentário lá. Essa promoção, como a gente falou, vai sortear agora no dia 31. E a gente queria agradecer, né? Que a gente chegou nos 100 inscritos aqui no YouTube. No TikTok a gente está com quase 1.000 inscritos. No Instagram também a gente já passou a marca de 100. E é isso daí. Tipo, se inscreve, curte aí. E tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até o próximo pós-jogo.